de agora está no ar seu Jornal Vitrine, trazendo as principais notícias de Botucatu e região. Informações com transparência e credibilidade, para deixar você sempre bem informado. Acompanhe ao vivo pelas redes sociais, rádio e TV Vitrine e participe enviando comentários, sugestão ou denúncia, porque aqui a notícia tem voz e vez. Botucatu e toda a região ouve a Web Rádio Vitrine. A partir de agora, aqui na Rádio Vitrine, você fica bem informado com as principais notícias de Botucatu e região. Olá, muito bom dia, amigos da nossa rádio, da nossa TV e do nosso portal Vitrine. Terça-feira, dia 14 de julho. 11 horas 27 minutos aqui no estúdio e nós já estamos ao vivo para levar até vocês tudo que foi destaque, notícia na nossa cidade, na nossa região e nesse Brasilzão de Deus. Compartilhe a nossa live, pessoal. Deixe seu comentário, faça a edição juntinho comigo aqui, participe. Muito bom dia ao pessoal do Instagram, muito bom dia ao pessoal lá do nosso aplicativo também. Já estão conectados aqui comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bacana ter todos vocês aqui, todos os dias juntinho comigo. Que frio, hein, pessoal? Que friaca. E diz que a temperatura vai abaixar mais um pouco ainda. Vamos ver como é que vai ficar tudo isso, não? E sem demora nenhuma, para esquentar o frio, vamos ver quais são os destaques de hoje aqui na nossa pauta, nesta terça-feira, dia 14. Julho Amarelo. Botucatu amplia testagem gratuita para hepatite C nas unidades de saúde. Corrida Botucatu altera trânsito na região central neste domingo. Tem mais corrida. Passeio guiado revela patrimônio científico de Rubião Júnior. Olha que bacana. O fator STF nas eleições. Depois diz que após carta, Flávio Bolsonaro está proibido de visitar o pai por 90 dias, disse Moraes. Manda e desmanda, hein? Que coisa. Governo diz ter acordo com oposição e Senado para votar MP do frete hoje. Vai complicar mais a situação. Vai complicar. A ala do TSE vê propaganda eleitoral antecipada em carta lida por Flávio. Depois nós vamos ver isso. Botucatu conquista o 3º lugar na 68ª edição dos Jogos Regionais. Tudo isso, a partir de agora, está entrando no ar o seu Jornal JV, o seu Jornal Vitrine. E eu sou o Valério Moreto e vou levar todas essas informações a todos vocês. Participe, deixe seu comentário. E tem gente ligando, na hora é só colocar aqui o jornal no ar, já tem ligação aqui. E diz que a ANEEL ia proibir essas ligações, né, pessoal? É brincadeira isso aqui, é o paizinho, viu? Brincadeira, não tem lei, só tem lei para quem é honesto nesse país. Pro resto, deixa pra lá. 11 horas 30 minutos, vamos lá então. Dando início, vamos ver como ficará o clima. Uma massa de ar polar mantém tempo firme e derruba temperaturas em todo o estado de São Paulo. A atuação de uma massa de ar frio e seco de origem polar mantém o tempo estável em todo o estado de São Paulo ao longo desta semana, favorecendo dias de céu aberto, baixa umidade do ar e temperaturas mais baixas, principalmente durante as madrugadas e o início da manhã. Segundo a Defesa Civil do Estado, esta terça-feira será marcada pela intensificação do frio em todas as regiões paulistas, com previsão de temperaturas mínimas de 4 graus. Olha isso, pessoal. Nas áreas mais frias do estado,
As condições também favorecem a formação de geadas na Serra da Mantiqueira e nas regiões de Itapeva e Registro. Já para amanhã, a massa de ar polar continuará influenciando o clima. Então vai baixar mais as temperaturas. Essa madrugada já fez um frio. Hoje, logo pela manhã, aqui dentro do estúdio, estava 10 graus, pessoal. Frio, né? Bastante frio. Que isso. Mas vamos lá. Na sequência, 11 horas 32 minutos, polícia. Colisão no trevo do SESI deixa motorista ferido e interdito o trânsito. Mas tá feia a Botucatu todo dia, um monte de acidente, hein? O que tá acontecendo? Bom, mais um acidente de trânsito foi registrado no início da noite desta segunda-feira. A colisão aconteceu na Marechal Rondon, nas proximidades do trevo de acesso à Coab 1, ao lado do túnel da região do SESI. Esse ponto já acumula diversos acidentes ao longo dos anos. São vários. De acordo com as informações, um Chevrolet Celta tentava cruzar a pista quando foi atingido por um Creta que seguia pela Rondon na pista preferencial. Com o forte impacto da colisão, o motorista do Celta ficou preso às ferragens, sofrendo ferimentos leves nas pernas. O pessoal compareceu, equipe de resgate e tudo. Já a condutora do Creta sofreu apenas escoriações leves, provocadas principalmente pelo acionamento do airbag durante a colisão. Apesar da força do impacto, ela não ficou presa ao veículo. Mas todo dia não é acidente de moto, acidente com carro, em todos os lugares de Botucatu. Será que o pessoal está com muito frio e está mandando o pé no acelerador? Porque não é possível. E tem mais. Polícia Ambiental aplica 8 mil em multas por transporte irregular de redes de pesca. Foi aqui na nossa cidade vizinha, Anhembi. Segundo a Polícia Militar Ambiental, ela aplicou R$8.000 em multa durante uma fiscalização realizada nesta segunda-feira na área de proteção ambiental, no Barreiro Rico, em Anhembi. Foi durante um patrulhamento, né? Foi pego os pescadores e questionados sobre a existência de redes ou tarrafas, eles negaram transportar esse tipo de petrecho. Mas, no entanto, durante a vistoria no veículo e na embarcação, a equipe localizou 4 redes de pesca com diferentes tamanhos de malha. Segundo a Polícia Militar Ambiental, as fiscalizações têm como objetivo preservar os recursos pesqueiros, garantir o cumprimento da legislação ambiental e contribuir para a conservação da biodiversidade e uso sustentável dos recursos naturais. E diante da irregularidade foram lavrados autos de infração ambiental que somaram R$8.000 em multa. Não deram muita sorte na pescaria esses não, hein? E tem mais. Tem mais. Motorista embriagado foge da GCM, dirige na contramão e acaba preso em flagrante. Não vai pensar que é a mesma ocorrência de ontem, não. É outra. É outra. Este motorista foi preso em flagrante por embriaguez após fugir de uma abordagem da GCM. Segundo a GCM, as equipes flagraram um veículo trafegando na contramão. Já é o segundo, hein? Ontem foi uma mulher, hoje é um cara. Ao receber ordem de parar, o condutor desobedeceu a determinação e iniciou uma fuga por diversas ruas da cidade, colocando em risco a segurança de outros motoristas e pedestres. Após acompanhamento com sinais luminosos e sonoros acionados, os agentes conseguiram interceptar o veículo e realizar a abordagem.
De acordo ainda com a corporação, o motorista apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala pastosa, odor etílico e dificuldade para caminhar. Ele ainda confessou aos agentes que havia ingerido bebida. Mais uma ligação aqui. É brincadeira, vocês não vão ligar, pô. Ele disse que havia ingerido bebida alcoólica, sim. Com o apoio de outras equipes da GCM, foram adotadas as medidas administrativas de trânsito. O condutor foi encaminhado ao pronto-socorro porque ele se negou a fazer o teste. Mas a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. Tá aí. Apesar de ter sido arbitrada fiança, o motorista permaneceu preso à disposição da justiça. Ontem foi uma mulher, hoje é um sujeito. Contramão, isso que é complicado, hein, pessoal? Esse pessoal dirigindo a contramão vai fazer mais besteira ainda do que já estão fazendo. É como diz, né, um velho ditado, o cara não tem problema nenhum, aí ingere bebida, aí ele passa a ter um grande problema. Principalmente quando pega o volante aí, não é verdade? Passa a ter um grande problema, mas não adianta, o pessoal aí não tá nem aí com o negócio. Muito bom dia, minha querida Ana Maria Silva, minha querida irmã Maria de Fátima Longo, também já estão conectadas aqui comigo. Muito bom dia, sejam todas muito bem-vindas, obrigado aí pelo carinho e pela audiência. Vamos em frente, 11h38. Julho Amarelo, Botucatu amplia testagem gratuita para hepatite C nas unidades de saúde. Segundo informações da Prefeitura, foi iniciado nesta segunda-feira a 6ª edição da campanha Julho Amarelo, voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce das hepatites virais. Até o dia 1º de agosto, a população poderá realizar gratuitamente o teste rápido para a hepatite C em todas as unidades de saúde no município, com atenção especial às pessoas com mais de 40 anos. Esta iniciativa tem como objetivo ampliar o diagnóstico precoce de uma doença que, na maioria dos casos, evolui de forma silenciosa. Muitas pessoas convivem com o vírus da hepatite C sem apresentar sintomas e só descobrem a infecção quando o fígado já apresenta comprometimentos importantes. Sem tratamento, a doença pode evoluir para complicações graves, como cirrose, insuficiência hepática e câncer do fígado. Gente. Embora possa causar sintomas como cansaço intenso, febre, mal-estar, náuseas, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras, esses sinais costumam surgir apenas em fases mais avançadas. Por isso, a recomendação é que todas as pessoas façam o teste pelo menos uma vez na vida, especialmente quem tem mais de 40 anos ou já esteve exposto a situações de risco. Durante a campanha, os testes rápidos estarão disponíveis nas unidades de saúde. Caso o resultado seja positivo, o paciente será encaminhado para exames complementares e, se necessário, iniciará o tratamento pela rede municipal de saúde. Além dos atendimentos nas unidades, a Prefeitura realizará uma ação especial de testagem no dia 1º de agosto, na Praça do Bosque, das 9 às 13, com oferta gratuita do exame para a população. Pessoal, você sabe como prevenir? Não? Então vamos lá. As principais medidas: não compartilhar lâminas de barbear
escovas de dente, alicates de unha, tesouras ou seringas. Utilizar preservativo nas relações sexuais. Verificar se materiais utilizados em procedimentos estão devidamente esterilizados. A campanha Julho Amarelo reforça a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do acesso ao tratamento, contribuindo para reduzir os casos da doença e evitar complicações futuras. É uma bela ação que a Prefeitura mais uma vez realiza. Botucatu, nesse quesito de saúde, nós estamos muito bem servidos. Essa é a minha opinião. A gente tem tudo quanto é vacina, a gente tem os tratamentos, nós temos esse tipo de campanha. Todos os meses, dependendo do mês, tem uma certa campanha em que a Prefeitura traz tudo para a população. Só não fica em dia com todos esses exames aquelas pessoas que não querem. Não é verdade? Só aquelas que não querem. Porque do restante tem vacina, tem tratamento para tudo aqui dentro da nossa cidade. Mas muitas pessoas ainda, tentam levar tudo para o outro lado, tudo ao contrário. Eu não consigo entender por que aqui em Botucatu, com todo esse tratamento, com toda essa preocupação dos órgãos públicos, ainda continuam falando mal aí. Mas cada um faz o que quer da vida, não é verdade? Vamos lá, 11h43. Mais uma corrida em Botucatu altera o trânsito na região central neste domingo. Motoristas que circulam pela região central devem ficar atentos às alterações no trânsito na manhã deste domingo, dia 19. A corrida e caminhada de Botucatu provocará interdições temporárias em algumas vias da área central para garantir a segurança dos participantes. Está dado o recado. Eles mandam para outros e não mandam para a gente. Isso aqui foi um amigo que mandou, então não vou falar nem o nome da corrida e nada. Se quiserem, manda direto para a gente, eles têm os nossos canais aqui. E deixa para lá. Passeio guiado revela patrimônio científico de Rubião Júnior. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, ela está com as inscrições abertas para mais uma edição do tradicional passeio guiado pelo roteiro técnico científico, que será realizado no próximo domingo, dia 19, com saída às 8 horas da estação ferroviária de Rubião Júnior, localizada na Avenida Bento Lopes, no Jardim Santo Inácio. A atividade é gratuita e oferece apenas 20 vagas preenchidas por ordem de inscrição. Os interessados devem garantir a participação por meio do formulário disponível no site da Prefeitura. Inscrições para o passeio guiado. Com duração aproximada de 3 horas, o roteiro é realizado totalmente a pé e possui nível de dificuldade entre fácil e médio. Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Turismo, na Benjamin Constant, 155 Vila Jaú, ou pelos telefones 3811-1490 ou 98164-6352. E tem o e-mail também. Mas o pessoal já está acostumado e já sabe como proceder. É só 20 vagas, pessoal. É um passeio muito bacana, não é verdade? Então tá aí, tá dado o recadinho também. O fator STF nas eleições, matérias da CNN. O destino do STF está diretamente atrelado ao resultado da eleição presidencial deste ano. Basicamente, se o presidente atual vencer, fará 3 indicações e consolidará por décadas uma maioria na corte alinhada ao seu grupo político. Aí acabou, hein, gente? Aí acabou. Aí sim, bom, se o senador Flávio Bolsonaro vencer,
deverá haver um ambiente no Congresso pelo impeachment de ministros da Corte e pelo avanço de investigações criminais contra eles, que deveria ser o certo. Não interessa se é Flávio, se é Pedro, se é Paulo, se é quem for. E mesmo o atual aí, deveria fazer uma investigação para ver até onde vai isso aqui. Porque se é eles que definem a canetada em todas as vezes, tá difícil aqui. Daí porque o que está sendo exposto nos últimos dias com decisões monocráticas, o que era proibido, mas continua, contrárias à oposição, é algo que já se aguardava, que o Supremo é uma variável muito relevante na eleição presidencial deste ano e que, pelo menos parte dela, observa a disputa eleitoral menos como um embate entre direita e esquerda, ou entre governo e oposição, e mais como algo crucial para a sua sobrevivência política. Isso aqui que a gente fica muito triste, eu fico triste. Se eles estão lá, que é para julgar e decidir, por que eles têm lado? Eles tinham que seguir a lei. Só que simplesmente não seguem. Seguem a opinião do descondenado lá de cima. O que ele manda fazer está feito. Isso aí a gente está vendo todos os dias. Todos os dias. Decisões monocráticas. Qualquer coisinha que o outro lado fizer, eles pedem para mandar. Eles mandam prender, mandam fazer isso, mandam fazer aquilo, como tem matéria aqui que vocês vão ficar sabendo. Quer dizer, então só está existindo um lado da moeda. Ou eu estou enganado. Só está existindo um lado da moeda, por enquanto, aqui. Né? É o que eles decidem, é o que o sujeito lá de cima quer. Só o que ele quer que está sendo decidido. E pronto. Muito bom dia, meu querido amigo Toninho Mecânico. Quanto tempo, hein, irmão? Quanto tempo que não apareci aqui no jornal? Tá tudo bem aí? Se tá tudo bem, eu fico feliz. Um abraço a você, um abraço a Rosângela. Faz tempo que o Toninho não aparece aqui. Deve estar trabalhando demais, coitado. Mas obrigado aí pela sua audiência e o carinho. Volte sempre. Vamos lá. 11 horas 49 minutos. Olha aí. Após a carta, Flávio Bolsonaro está proibido de visitar o pai por 90 dias. Decidiu Moraes. É isso que eu acabei de falar aqui. Eles decidem o que eles querem, como eles querem e contra quem eles querem. Matéria de Gabriela Coelho, do R7 de Brasília. O ministro Alexandre de Moraes, gostaria que fosse, mas não é. O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão imediata do direito de visita ao senador Flávio Bolsonaro ao seu pai, o ex-presidente Bolsonaro, pelo prazo de 90 dias. A medida foi motivada pela transmissão ao vivo feita pelo parlamentar no último sábado, na qual leu e divulgou nas redes sociais uma carta aos brasileiros, escrita pelo ex-mandatário. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado, como foi feito, mas atualmente está sob o regime de prisão domiciliar humanitária. Uma das principais regras impostas para a manutenção do benefício é a proibição total de utilização de redes sociais, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. Mas só fazendo um adendo aqui. Vocês se lembram quando o descondenado estava preso? Vocês se lembram? Vocês se lembram? Tem uma tarde de uma Glaze aí que leu várias cartas do descondenado quando estava preso. E podia, aí pode. Agora, como ele está lá e ele sabe que o negócio está fervendo pro lado dele, agora ele proíbe tudo que pode ser contra qualquer outro candidato. Não é só sobre o Flávio, não é qualquer outro candidato que quiser fazer frente pro descondenado, eles vão proibir. E tá aí, ó. E vocês pensem bem, porque se caso esse descondenado for reeleito, ele vai colocar mais 3 lá. Aí acabou esse Congresso, hein? Aí acabou senador, Congresso, vai ficar tudo na mão dos homens lá da caneta. Vão fazer o que quiserem, a hora que quiserem, como quiserem. Vocês estão dispostos a passarem por isso? Então pensem bem em quem vocês vão votar. Eu estou correndo o risco de falar isso aqui, de me tirarem do ar,
de me mandarem processo, mas não tem problema, não estou nem aí com isso não. Não estou preocupado, já recebi, já respondi e está tudo certo. E vamos para frente. Mas essa é a minha opinião. Se não abrirmos os olhos nesta eleição, esse país aqui está condenado a ficar na mão de uma caneta. Então vocês pensem bem. Muito bom dia aqui, meu querido Marinho Martinelli, está aqui no nosso Instagram. Obrigado, Marinho. Seja sempre muito bem-vindo. Um abraço, querido. Mas não é uma verdade que eu estou dizendo aqui? Se não abrirmos os olhos, nós estaremos à mercê de uma caneta. Então, vocês pensem bem aí para votar. Cada um faz o que quer da vida. 11 horas e 52 minutos. O governo diz ter acordo com oposição e Senado pode votar a MP do frete hoje. Matéria de Lorenzo Santiago e Danilo Moliterno da CNN de Brasília. O Senado Federal pode votar hoje a MP do frete mínimo, que estabelece um piso de custo mínimo para as operações de transporte. O governo disse ter chegado a um acordo para mudanças pontuais no texto, para que a medida não precise voltar à Câmara dos Deputados. A MP precisa ser votada até esta próxima quinta-feira para não perder sua validade. Medidas provisórias têm força de lei assim que publicadas, mas precisam ser votadas pelo Congresso Nacional em até 120 dias para não perderem a validade. O texto foi enviado ao Congresso em março deste ano e foi aprovado pela Câmara dos Deputados em junho. O acordo foi anunciado na tarde desta segunda-feira pelo líder do governo no Congresso Nacional, Randolph Rodrigues, após uma reunião com a oposição. Segundo ele, o caminho para destravar pontos de conflito no texto enviado pelo Executivo parte da alteração de trechos de forma redacional, ou seja, sem mudanças no conteúdo do texto. Isso aqui também, né, eles começaram lá, ontem, uma paralisação lá nos portos. Se isso aqui se estender pelas estradas, nós vimos a outra vez o que aconteceu, não é verdade? Nós vimos o que aconteceu da outra vez. O problema, sabe o que é? Que as pessoas de bem, os trabalhadores, vão pagar por tudo isso. Os preços disparam, não tem mercadoria e fica aquela bagunça, né? Eles não estão preocupados com isso, gente. Esse pessoal que está lá de cima, lá da primeira cadeira, lá, principalmente o descondenado, até aqui embaixo, eles não estão preocupados porque eles não pagam nada. Eles têm tudo de graça, eles têm carro, eles têm segurança, eles têm combustível, eles têm casa, eles têm móveis, eles têm água, eles têm luz, eles têm telefone e eles têm comida. Vocês acham que eles estão preocupados com isso? Esquece. Estão preocupados com nada. É o brasileiro trabalhador, mais uma vez, que vai passar apertado se caso isso ocorrer mais uma vez. Estou enganado? Não estou, né, gente? Não estou. Vamos falar que é verdade? Não estou enganado, não. Mas tudo bem, vamos lá, vai. Tem mais notícia aqui, 11 horas e 55 minutos. Olha lá. Olha aí o que eu disse aquela hora. A ala do TSE vê propaganda eleitoral antecipada em carta lida por Flávio. Aquileiro do descondenado umas 500 mil vezes quando ele estava preso, não tinha problema nenhum. Matéria da CNN. Uma ala de ministros do TSE avalia reservadamente que houve propaganda eleitoral antecipada na carta escrita por Bolsonaro e lida pelo senador pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. A percepção de que pode haver infração eleitoral e pedido de voto antes do período permitido em lei também é compartilhada por integrantes do Ministério Público Eleitoral ouvidos em caráter reservado pela CNN. Só um parênteses. O descondenado, não sei em que lugar que ele foi aí, ele fez campanha. E ninguém fala mais nada. O descondenado foi aí numa cidade, foi entregar não sei o quê, não sei das quantas, porque agora entrega tudo e dá dinheiro para tudo, né, por causa da eleição.
ele também fez propaganda, ele fez campanha política, ele fez pedido de voto antecipadamente e ninguém fala nada, gente, ninguém fala nada. Já o ministro Alexandre de Moraes do STF proibiu o senador de visitar o ex-presidente por 90 dias e enviou o caso para o Ministério Público Eleitoral avaliar que medidas pode adotar contra Flávio. Vai vir mais bordoada. Moraes escreveu em sua decisão que, abre aspas, a divulgação de vídeo em rede social e utilização de expressões com carga semântica equivalente a pedido explícito de voto pode configurar propaganda eleitoral antecipada em período vedado pela legislação, fecha aspas. Mas quando o descondenado pediu voto para uma tal de uma pessoa aí, ninguém se manifestou nada, ninguém fez nada disso, ninguém mandou cartinha pro STF, pro TSE, pro STJ, pro raio que for. Ninguém mandou nada. O vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa e a sua equipe deverão agora analisar o caso e avaliar se apresentam uma ação para apurar propaganda eleitoral antecipada no episódio. A lei das eleições estabelece que a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto. A legislação prevê multa de 5 a 25 mil reais ao responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário. Então tá aí. Mas quando o descondenado pediu voto, claramente, todo mundo foi divulgar nas mídias sociais e ninguém fez nada. Não deu nada. Não abriram nem o processo. Nem mandar cartinha não mandaram. Nem canetada deram. Mas aqui qualquer um que for contra esse descondenado aí, vai receber, gente. Vai receber. É brincadeira isso, não? É uma moeda de um lado só nesse país aqui, principalmente dentro desse conjunto. Imagina se ele conseguir pôr mais 3 lá. É que eu falei, pode passar a régua e fecha a conta. 11 horas e 59 minutos. Olha que notícia legal. Botucatu conquista o 3º lugar na 68ª edição dos Jogos Regionais. Botucatu encerrou sua participação na 68ª edição dos Jogos Regionais com grandes resultados. O município conquistou o 3º lugar na classificação geral, somando 249 pontos, assim como Bauru, que se classificou em 2º lugar, mediante a quantidade de medalhas de ouro conquistadas ao longo da competição. Este foi o critério de desempate. As cidades ficaram atrás apenas de Piracicaba, que em uma disputa acirrada foi campeã com 250 pontos. Olha só, bem pertinho, hein? O desempenho coloca a cidade à frente de cidades como São Carlos e a anfitriã Lençóis Paulista. O lugar no pódio é fruto do desempenho da delegação botucatuense ao longo da competição. Durante os jogos, atletas das modalidades coletivas e individuais garantiram vitórias, medalhas e classificações diversas, contribuindo para que Botucatu alcançasse grandes pontuações. O resultado evidencia o fortalecimento do esporte no município e o trabalho contínuo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esporte e Promoção de Qualidade de Vida no incentivo à formação de atletas, apoio às equipes e participação em competições de alto nível. Mais do que a pontuação, o 3º lugar evidencia o comprometimento de atletas, treinadores, dirigentes e equipes de apoio que representam Botucatu com dedicação e espírito esportivo durante toda a competição. A Prefeitura parabeniza todos os integrantes da delegação pelo desempenho e pela conquista, que reforça o município entre os principais
pelos principais polos esportivos do interior paulista e serve de incentivo para a continuidade do desenvolvimento do esporte local. É uma grande verdade, né? Com todos esses apoios aí, com todo esse apoio que vem, muitos, mas muito, né? Atletas de Botucatu vêm aí conseguindo grandes marcas, trazendo grandes resultados para a nossa cidade, em todas as modalidades, pessoal, todas as modalidades. Quase toda semana aqui, onde tem competição, a gente consegue divulgar aqui que tem um atleta botucatuense que saiu em evidência, que chegou lá no topo do pódio, que trouxe mais um título, mais uma medalha, mais um troféu. E é isso que nós necessitamos. Quanto mais incentivo tiver para essa juventude serem levadas para dentro do esporte, menos nós teremos problemas com diversas coisas, não é verdade? Se está dentro do esporte, está tranquilo. Parabéns a Botucatu pelo grande desempenho aí nos jogos regionais. Muito bacana mesmo. Parabéns a todas as equipes, né, que representaram aí, a todos os atletas que representaram a nossa cidade com grande empenho e que sempre tragam grandes resultados, não é verdade? 12h03. Bem, essas foram as principais notícias aqui da nossa cidade e uma partinha. Vamos ver quais são os destaques do Brasil e do mundo hoje nos principais sites, jornais e mídias televisivas por esse Brasilzão e pelo mundo. Vamos lá. Olha aí. Irã e Estados Unidos trocam ataques enquanto disputa por Hormuz se intensifica. É uma barbaridade isso, hein? Rivalidade entre Mbappé e Yamal marca o primeiro jogo da semifinal da Copa do Mundo. Vai ser jogaço, hein? Moraes aguarda a defesa de Bolsonaro explicar a carta para Flávio. Só tem isso falando hoje. Cota da China muda e preocupa setor da carne bovina. O homem aí, o descondenado, chamava o homem de amigo lá, né, o rapaz lá da China, né? 51% tarifaço em cima, mas ninguém fala nada. Equipe africana. França declara a governadora argentina persona não grata. É barbaridade, hein? Árbitro holandês. Olha isso aqui, que triste. O árbitro holandês afastado da Copa do Mundo morreu aos 38 anos. Que coisa lamentável. A atual aí, primeira-dama do descondenado, disse que críticas sobre gastos no exterior são fruto de misoginia pura. Verdade. Nicolas critica Moraes e diz que ministro faz propaganda para Flávio. Tá bom. Caiado sobe o tom para virar alternativa a Flávio Bolsonaro. Petróleo atinge maior patamar em um mês com redução do tráfico em Hormuz. Vai vendo isso. Não há condenação eficiente do governo, diz Arco sobre pautas travadas. É só o que eles querem, só o que eles querem. Um padre de Brasília, ligado ao grupo conservador, é excomungado pelo Vaticano. Vixe Maria. Porte de arma para mulheres com medida protetiva, proteção efetiva ou aumento dos riscos? Pesquisas eleitorais. TSE vai se reunir com institutos para estudar regulação. Eu quero ver como vão fazer com essa inteligência artificial aí. Flávio diz que Moraes tenta interferir nas eleições ao suspender visitas a Bolsonaro. É mandado lá do descondenado, rapaz. SUS oferta insulina Glargina
para crianças, adolescentes e idosos. Isso aqui precisamos ver certinho, hein? Não é assim não. FIES, inscrições para a edição do segundo semestre vão até o dia 17 de julho. ECA completa 36 anos entre avanços e desafios para proteger crianças. Reação ao racismo contra jogadores negros na Copa vai além do futebol. Isso é uma barbaridade, hein, pessoal? E não acabou isso ainda, pelo amor de Deus, que coisa, hein? Tanabata Matsuri chega à sua 4ª edição e celebra a cultura japonesa com entrada gratuita aqui em Botucatu. Rivalidade entre Mbappé e Yamal marca o primeiro jogo da semifinal da Copa do Mundo. Acho que essa já tinha vindo também. Estados Unidos podem ficar sem munições com novos ataques ao Irã, alerta especialistas. Eu não sei por que esses caras aqui querem tudo isso aí. Por que não pega lá os presidentes, põe lá na linha de frente, vamos ver se eles vão. Só vai gente para morrer, gente de bem lá. Só vai gente de bem para morrer, é brincadeira. Enquanto um quer uma cadeira, um quer um pedacinho, outro quer outro pedacinho, fica gente de bem aí morrendo a troco de nada aí, pelo amor de Deus. Brincadeira essas guerras, não. Que coisa imbecil nesse mundo. Coisa imbecil nesse mundo. Mas, vamos lá, vai. 12h08. Vamos falar um pouquinho do esporte? Vamos lá. Vamos falar de esporte com o nosso Bola na Rede News, do meu querido amigo Heitor Bergamo. E por falar em Bola na Rede News, hoje Bola na Rede Promos tem uma infinidade de ofertas, pessoal. Você entra lá no Bola na Rede Promos, tem o link, você clica, copia aquele link, coloca no Mercado Livre e você vai ter muita oferta. Tem tudo quanto é tipo de oferta lá no Bola na Rede Promos. Pode entrar lá e você vai ficar satisfeito. Preços, e qualidade. Beleza? Então vamos lá no Bola na Rede News. Copa do Mundo. Após a dolorosa eliminação da seleção brasileira, o torneio segue em altíssimo nível com 4 gigantes mundiais buscando a taça. França contra Espanha. Hoje, às 16 horas, hein, pessoal? Uma verdadeira final antecipada colocará frente a frente o brilhantismo de Mbappé contra a sensação Lamine Yamal, que acaba de completar 19 anos. O duelo promete opor o melhor ataque contra a melhor defesa da competição. Olha isso, vai ser jogaço. Tem a Argentina contra a Inglaterra, uma das maiores rivalidades do futebol mundial, decide a outra vaga na grande final. A FIFA definiu o árbitro americano Ismail, o mesmo que apitou a eliminação do Brasil, para comandar este clássico tenso. A Argentina tenta blindar o elenco e conter a empolgação da torcida, enquanto Messi faz mais uma Copa brilhante. E o futebol brasileiro, e o nosso mercado da bola, como anda? Enquanto a Copa pega fogo, os clubes brasileiros se movimentam bastante nos bastidores técnicos e de transferência. Corinthians com problemas na FIFA. O Timão sofreu um novo transfer ban da FIFA por conta de pendências financeiras e corre contra o tempo para regularizar as dívidas e registrar novos reforços. Já no São Paulo, o tricolor paulista acertou a contratação do zagueiro português Domingos Duarte. Em contrapartida, o defensor Alan Franco despediu-se do clube para atuar no Tigres do México. E tem novidade no Vasco também. Pedro Emanuel assume o comando técnico do Vasco da Gama, com foco total na recuperação dentro do Brasileirão. Que coisa, hein? As cadeiras mudam. E a Fórmula 1, hein? As equipes e pilotos aproveitam a janela europeia de julho para intensificar as atualizações nos carros,
de olho na segunda metade da temporada deste ano. E o vôlei? A seleção brasileira feminina de vôlei segue ajustando seu ciclo de treinos e convocações para a sequência da Liga das Nações e competições internacionais de peso. Olha aí, então, essas são todas as notícias do esporte aqui com o nosso querido Bola na Rede News, do meu querido amigo Heitor Bergamo, sempre nos colocando a par de tudo que vem acontecendo no esporte, no Brasil e no mundo. Bacana, né? Muito obrigado ao Heitor mais uma vez pela participação aqui na nossa edição. Seja sempre muito bem-vindo, né? Seja sempre muito bem-vindo aqui, trazendo os resultados e fazendo parte da nossa edição diária aqui do nosso jornalismo. Beleza, pessoal? Então essas foram as principais notícias de hoje, aqui na nossa cidade, na nossa região e nesse Brasilzão. São 12 horas e 12 minutos. Agradeço de coração a companhia, a audiência, o carinho de todos vocês. Muito obrigado ao pessoal aqui do nosso Instagram também. Muita gente mandando aí mensagem aqui que ficou com um layout legal o nosso Instagram também. Eu acredito que seja o primeiro Instagram que eu vejo com um layout, né? Como a gente colocou aqui. Eu não vi outro layout desta forma, nem, né? O Marinho tá aqui, muita gente aqui mandando recado. E aqui também. Agradeço demais a todas essas empresas aqui que acreditam no meu trabalho e fazem parte da nossa família. Que todos tenham uma ótima tarde, uma abençoada noite. Fiquem com Deus. Eu, Valério Moreto, me despeço. Volto amanhã a partir das 11h30, se assim Ele permitir. Tchau, gente. Beijo no coração de todos. Tô indo embora. Tchau. Fui.